Fala, rapaziada, aqui do Telegram de Geração de Valor, MM na área, mais uma vez para falar com vocês sobre aquela missão tão poderosa, tão determinante, que faz tanta diferença, não é? Para você ser essa diferença que o mundo precisa, né? Contemplar a partir da sua vida, a partir da sua existência, você precisa se aprimorar como líder, né? Lembrando que o teu aprimoramento como líder, ele parte primeiro do teu aprimoramento como indivíduo, né? Daquelas skills extraordinárias, né? Não são soft skills, são skills extraordinárias. São as poderosas skills, né? A resiliência, a perseverança, a tolerância, sem ser conivente, não é? A disposição de servir, a disposição de ensinar, não é? A disposição de ensinar. É sobre isso que eu quero falar hoje contigo por aqui. Como é que anda a sua disposição para ensinar as crenças produtivas, as crenças vitoriosas para o teu time? Sabia que muita gente hoje entrega uma porção interessante de conhecimento, né? Um conteúdo interessante sobre conhecimento, sobre técnica, sobre para uma determinada função, né? Para você exercer uma determinada função, né? Tem muito conteúdo bom disponível, inclusive no formato 0800, muito conteúdo pago também, muito importante, sendo entregue aí por diversos cursos, mentores, livros, cursos, mas o mais importante para você transformar esse conteúdo em resultado é você também ensinar as crenças necessárias, né? Por exemplo, quando a gente fala, em especial para a área de vendas, né? Quantos cursos, né? Quantas teses de venda você encontra por aí, né? Quantas metodologias de venda interessantes você encontra por aí, mas pouca gente às vezes atenta, né? Principalmente quem está aprendendo, junto com a técnica, aprender as crenças, né? O conjunto de crenças que é necessário para você transformar todo esse pacote de técnica em resultado, né? Porque afinal de contas é isso que vale. Imagina você ter acesso a conhecimento, a técnica e não transformar isso em resultado. Então a crença, né? A crença, o conjunto de crença, né? A cultura, né? Uma cultura de negócio é formada por um conjunto de crenças, né? É o que vai fazer também a diferença para a sua performance. Então, por exemplo, quando você fala na área de vendas, né? Então, digamos, né? Você vai ver muitos vendedores aficionados para falar, para apresentar o produto, né? Seja falando, seja enviando WhatsApp, seja enviando vídeo, seja fazendo uma estratégia digital. Você vai ver, por exemplo, vendedores convictos que, cara, o produto vai encantar, que a solução vai encantar, né? Que a entrega que o produto faz é suficiente para vender, né? Que o cliente contemplando ali o que o produto vai fazer é suficiente para ele adquirir, né? Então, por exemplo, isso é uma crença absolutamente limitante. Ah, Mário, mas tem gente que consegue vender assim. Não, consegue vender assim, claro que consegue. Só que, cara, essa pessoa, ela se restringe, né? Essa pessoa, ela tá limitando a escala de venda do seu negócio, do seu produto, com certeza, né? Por quê? Porque é claro que se você consegue vender para algumas pessoas falando só do produto, quantas pessoas você está deixando de influenciar, de impactar, por não saber transformar o valor do produto, por exemplo, para uma tomada de decisão mais rápida, para uma tomada de decisão mais ágil, né? Porque às vezes o produto, quando você fala do produto e não caracteriza, por exemplo, algum tipo de escassez para tomar a decisão, quando você fala do produto, mas não traz a percepção de gravidade, né, de problema que o teu potencial cliente vai enfrentar se ele não adquirir o produto de forma mais imediata, esse cliente pode protelar,
Esse cliente pode deixar para comprar depois. Esse cliente pode entender que o teu produto é um produto que até meio commodities, é parecido com outro. Então, o que vai caracterizar, por exemplo, a tomada de decisão de alguns clientes? O que vai determinar a tomada de decisão para aquisição de algum produto? É a maneira como você caracterizar, como você evidenciar, né, o senso de urgência que ele tem que ter para essa tomada de decisão. Muitas vezes, senso de urgência é traduzido como oportunidade financeira. Muitas vezes, eu particularmente não gosto. Eu gosto de traduzir o senso de urgência, traduzi-lo para o cliente, o primeiro prejuízo que ele já tem, por não estar acessando essa solução que eu detenho e que eu estou dando oportunidade para ele conhecer. Né? Eu gosto muito de dar a perspectiva para o cliente do prejuízo que ele já contabilizou por não ter adquirido essa solução que eu detenho. E depois, o outro lado, mostrar o lucro que ele começa a ter de forma mais imediata quando ele toma a decisão. Né? E eu gosto muito de trabalhar também para traduzir o senso de urgência, que é muito simples, né? Que é muito simples a gente compreender que na nossa natureza a gente tende a postergar, a protelar decisões às vezes muito importantes, né? E que essa decisão de adquirir esse determinado produto, serviço, ela é uma decisão importante que, de repente, ele pode estar protelando já há algum tempo. Então, muitas vezes, a apresentação do produto não é suficiente para uma tomada de decisão. Né? Sem esse tipo de consultoria, sem esse mindset, né? Porque isso é um mindset que um vendedor tem que adquirir, né? Faz parte do padrão de mentalidade dele, né? Do ingrediente da mentalidade dele, ele compreender isso e valorizar, né? Porque tem muita gente, por exemplo, por crença limitante, né? O vendedor, às vezes por crença limitante, ele não quer falar sobre isso. Ele não quer se posicionar com o cliente. Ele se sente mais seguro falando só do produto. Ele se sente mais confiante quando ele fala do produto. Não é? Isso é muito... quando você lidera com essa tensão, com esse afinco, com essa disposição, você vai notar, cara, que tem vendedor que tem dificuldade em se posicionar com o cliente falando sobre a tomada de decisão. Trazendo o senso de urgência para tomar a decisão. Não é? Trazendo ali o senso de urgência por conta do prejuízo que esse cliente já tem. Tem vendedor que tem dificuldade de apresentar um produto com essa narrativa, entende? Mostrando para o cliente claramente entregando essa visão para o cliente. Né? Então, o que acontece? Isso às vezes é por causa de uma crença limitante. Por quê? Porque o cara... Ele tem medo, às vezes, de falar dessa forma com o cliente, ele tem receio de ser rejeitado quando ele traz essa perspectiva para o cliente analisar. E é justamente ao contrário, né? É justamente ao contrário. É justamente aí que vai fazer a diferença para você vender mais ou vender menos. Principalmente tickets mais altos, né, cara? Aí faz toda a diferença a venda consultiva, né? A abordagem consultiva. É que eu trouxe um aspecto dela aqui, nós teremos muito ainda para falar sobre isso, mas o aspecto que eu trouxe aqui é para ilustrar a visão da crença, né? Como é que você trabalha as crenças limitantes do seu time? Como é que você tem trabalhado, como é que você tem influenciado o seu time para que ele se liberte dessas crenças? Né? E para que no lugar delas, eles introduzam as crenças vitoriosas. Tá bom? Então é isso, galera. Fica atento. Vamos bater nas crenças limitantes, porque elas impedem a alta performance, com certeza, tá? Um beijo grande para todos, excelente semana e vamos liderar. Vamos para cima que o mundo precisa de líderes influentes, poderosos, que realmente sejam agentes de transformação na vida dos seus liderados. Valeu!